A tosa dos bichinhos, ela é fundamental, não é só questão de calor, não, de aparência, é para a saúde do animal. Vamos entender isso? Mostra. Se nos dias mais quentes, nós humanos sentimos muito calor, imagine então um animal todo peludinho, como esse Shih Tzu, por exemplo. Eles sentem calor e a gente normalmente tem uma perspectiva errônea, que a gente acha que quando eles estão tosados, eles sentem menos calor. E não, o pelo ele tem a função de proteger tanto do frio quanto do calor. Quando a gente tosa um cachorro muito baixo, quando ele fica exposto a temperaturas altas ou baixas, ele vai sentir ou mais frio ou mais calor. Por isso que é bom a gente fazer a manutenção, né, com mais frequência e sempre deixar uma altura de 1 a 2 dedos de pelo para ter a proteção se a gente for passear num dia de calor ou se a gente for passear num dia de frio. Além de dar mais conforto nos dias mais quentes, a tosa também é importante para a saúde dos animais. Então é muito importante essa manutenção ser feita para não deixar o pelo muito grande para embolar e a gente ter que raspar. E quando a gente raspa e está muito baixo, a gente não pode deixar eles a temperatura expostas, ou muito no sol ou muito no frio. Mas afinal de contas, o que fazer para deixar os nossos amiguinhos peludos mais confortáveis no calor? Realizar a tosagem dos animais com mais frequência é uma das alternativas. Então a gente recomenda banho a cada 15 dias, pelo menos, e tosa a cada 1 mês e meio, 2. Para quê? Para a gente manter esse bem-estar do cachorro sempre, né? Então não só de vez em quando. Então agora nessa época de final de ano, muita gente traz só para tosar. E daí tem essa sensação, eu vou tosar porque vou viajar, vou levar para a praia. E isso não é o ideal, porque quando a gente raspa é justamente isso. Então se a gente raspar ele e deixar exposto, ele vai sentir muito mais calor. Então por isso que a manutenção é muito mais importante do que a gente ter que só tosar. O João leva o Todd para a tosa a cada 15 dias. O tutor do Shih Tzu afirma que assim o animal não sofre tanto nos dias mais quentes. O Todd tem um pelo bem longo, né? Agora a gente abaixou um pouquinho por causa do calor, né? Mas a gente, a cada 2 semanas, a gente faz uma tosa um pouco para baixar um pouquinho o pelo dele. Com certeza, né? No calor, ele chega em casa e ele dorme como se fosse uma criança mesmo, né? Porque o banho refresca, né? E a própria tosa diminui um pouco o calor ali do animalzinho, né? Aí, doutor Wagner Bueno já está aqui para conversar com a gente nesta quinta-feira falando do mundo animal. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Doutor, não é só uma questão comercial, nós estamos falando da saúde do animal quando se fala em tosa e tem o ponto certo, né? Sem dúvida nenhuma, isso vai depender também da raça, da pelagem de cada animal. Mesmo dentro da mesma raça, alguns animais têm pelo que cresce mais rápido que os outros. O importante de tudo que você está falando aí é a manutenção de uma pele saudável e daí consequentemente de um pelo bonito, tá? O que não pode deixar de fazer é escovar, fazer as tosas regulares. Se o pelo fica embolado, ele realmente perde a função de proteção, tanto para frio quanto para calor, né? O pelo embolado expõe o folículo piloso a infecções e é muito comum a dermatite. Uma das principais causas de infecção de pele em cães e gatos é a falta da toalete. O cão tem que ser escovado. Você imagina você ficar 15 dias sem tomar um banho e esfregando a cabeça no chão. É lógico que você vai ter problema no teu couro cabeludo, o cabelo vai ficar feio. Os animais é pior, porque eles deitam, rolam, vão na grama. Então, a manutenção é importante, ainda é mais essa época do ano. Se o animal não é escovado, não é desembolado, ele vai ter coceira e o ato traumático da coçadura vai fazer feridas e vai embolar mais ainda. E às vezes chega na clínica, mas que é impossível desembolar, tem que tosar. Se você compra um gato de pelagem longa, um cachorro com pelagem longa, você quer pelo longo, mas para isso você tem que manter, né? Uma modelo quer ter um cabelo longo, vai ter que cuidar muito mais do que um cabelo curto. E é assim que funciona para os animais também. Então a toalete deve ser feita regularmente. A escovação em casa, preferencialmente diária, e daí na frequência do pet à tua disposição, mas tem que manter. Se o pelo estiver desembolado, se fizer uma escovação apropriada, talvez você consiga até aumentar o intervalo entre essas tosas, né? Agora, doutor,
isso já aconteceu comigo, nós já estamos finalizando aqui, nosso tempo foi curto hoje. Já aconteceu comigo de embolar muito pelo e tem que tosar quase Zero, tem que começar de novo. Porque senão você acaba machucando. A máquina de tosa, ela daí não vai conseguir cortar um pelo, ele vai puxar, vai fazer uma dermatite severa. Hoje mesmo isso aconteceu na clínica. Eu falei, ó, não tem jeito de salvar esse pelo, vamos ter que zerar para vir um pelo saudável e bonito. Se quer um pelo longo, se escolher uma raça de pelo longo, você vai ter que fazer uma manutenção muito mais intensiva. Escovação uma vez ao dia, doutor? Uma vez ao dia. Mesmo cães de raça de pelo curto, tipo pincher, precisa. Não é frescura de poodle de madame, não é para ficar escovando, é uma ginástica funcional da pele. Você vai fazer com que secrete mais oleosidade, que vai proteger, vai tirar a pele morta, que causa mau cheiro e infecção, tirar os pelos mortos que coçam. Então, escovação tem que ser feita diária, mesmo em animais de pelagem curta. Doutor, eu falei que o senhor já esteve lá na Times Square, que trabalhou nos Estados Unidos. Não estive em Nova York. Eu trabalhei na Flórida. Duas cidades na Flórida. 3, na verdade, né? O doutor que é especialista, ele fala aqui de dermatite e tal, ele é especialista em pele dos animais, em dermatologia. A camarada sabe tudo. Doutor, obrigado, um abraço, bom dia, bom trabalho. Até semana que vem. Até semana que vem. Estaremos aqui, se Deus quiser.